Boa noite, queridos. Mais uma noite estamos aqui para nós darmos continuidade à pregação da palavra, continuidade à nossa caminhada ao conhecimento cada vez mais, o fortalecimento em Cristo Jesus, né? E por isso nós estamos aqui hoje à noite para honrar o seu nome, para engrandecer o nome dele, para conhecê-lo cada vez mais, a sua vontade, os seus ensinamentos, através dos seus ensinamentos. E assim, cada vez mais, estamos fortalecidos na fé como discípulos seu. Então, amados irmãos, nós queremos caminhar hoje aqui pelo livro de Marcos, tá certo? Marcos, no capítulo 6. Marcos, no capítulo 6. A partir do verso 24. Capítulo 7, perdoe. Capítulo 7, a partir do 24, nós vamos ler o texto. Quero orar. Amado Deus, eu quero, Pai, colocar em Tuas mãos esse momento. Eu quero, Deus, o Senhor possa mais esta noite, meu Deus, conduzir-nos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir nesta caminhada do ensinamento da Tua Palavra. Em nome de Jesus, Pai. Te peço que a Tua igreja possa estar antenada, que os Seus filhos, que os nossos irmãos, Pai, possam estar, meu Deus, atentos à Tua Palavra, ávidos para ouvir, para compreender e aplicar a Tua Palavra em nome de Jesus, Pai. E os ouvintes, meu Deus, que também, Pai, são ouvintes do Evangelho, que o Senhor possa abrir o entendimento e os corações em nome do Teu Filho amado. Amém. O texto aqui é o texto da mulher Sirofenícia, ou a mulher cananeia, como queiram, mas Marcos ele fala aqui da mulher Sirofenícia, né? Diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa do espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Esta mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhinhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos.
Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra pode vir, o demônio já saiu de sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio o deixara. Querido, nós, às vezes ao longo da nossa vida, nós encontramos-nos tão necessitados de uma ação poderosa do Senhor, uma ação sobrenatural do Senhor. Quantos de nós já passamos por momentos difíceis e quantos de nós, muitas vezes, nós não estamos precisando, nesse exato momento, de uma intervenção divina para a nossa vida, de um favor de Deus em nossa vida. Aqui é o caso de uma mulher, esse episódio é uma mulher grega, uma mulher em que aproveitou a oportunidade que Jesus estava ali passeando pela região e se prostrou aos pés, clamando, porque ela tinha um problema sério da sua filha que estava possessa por um espírito imundo. E aí ela chega diante de Jesus e quando ela chega, diz a Bíblia aqui que os discípulos, eles tentam sabotá-la, mas aí essa mulher insiste. Jesus, a primeiro momento ele fica calado, mas a segundo momento quando chama ela de cachorrinha, ela insiste e se humilha diante dele. E por se humilhar diante dele, ela obtém a resposta daquilo que estava querendo. Essa mulher, ela nos ensina muitas coisas para quem quer o favor de Deus, para quem está desejando e ansiando o favor de Deus nos dias de hoje. Esse tema de hoje nós estamos tratando é justamente esse, obtendo o favor de Deus pela fé. Porque Deus, ele sempre estava aqui caminhando em busca de pessoas que tivessem fé. Interessante que a sua agenda era justamente caminhando em busca dos judeus primeiro. Mas ele teve que quebrar o seu protocolo por causa de uma mulher que ele percebeu que a sua fé era genuína. E aí ele exerce o seu favor e a sua compaixão para com ela. Interessante que eu queria aqui tratar e dizer como foi que ela recebeu esse favor de Deus, ela sendo grega, ela sendo de origem pagã, ela sendo de origem de pessoas que não faziam parte da agenda de Deus naquele momento. Primeiro que ela reconheceu que tinha um problema maior do que ela, né? Quando você percebe aqui, diz a Bíblia que ela tinha uma filhinha que estava possessa de espírito imundo. E você sabe que o mundo espiritual ele está acima de nós. E que nós não temos poder sobre o mundo espiritual, né? Nós somos seres espirituais também, mas nós não somos somente espirituais. Nós somos seres materiais, então nós vivemos na matéria. De modo que as entidades espirituais elas são mais poderosas. E existia aqui um problema que ela não poderia resolver, ela não sabia como. Que além de não ter poder, ela também não tinha autoridade sobre esse espírito maligno a qual acometia o corpo da sua filha. Um cristão, ele
não tem um poder sobre os demônios, mas ele tem autoridade. Né? Ele tem autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, por Jesus, para repreender qualquer tipo de entidade maligna, qualquer. Mas eu quero dizer o princípio de que existia um problema que era maior do que a pessoa. Quantos de nós não passamos por problemas os quais nós não podemos resolver? Às vezes as portas se fecham de uma forma na nossa vida, na minha e na sua, que se torna incapaz da gente resolver. Eu sei que muitos problemas nós podemos resolver, mas alguns que nos acometem, que vão além da nossa possibilidade e da nossa capacidade de resolver. Aí nos resta aclamar, nos resta a recorrermos à pessoa certa, porque foi isso que essa mulher fez, né? Essa mulher, ela recorreu à pessoa certa. Que uma coisa é você recorrer de forma errada à pessoa errada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que só existe uma pessoa a qual nós devamos recorrermos em momentos de dificuldade, das nossas dificuldades, que chama-se Jesus Cristo. Ele é o único que pode resolver os nossos problemas. Nele subsiste todas as coisas, né? Nele todas as coisas foram criadas, né? De modo que nós devemos fazer tudo em seu nome. Nós não devemos tentar e querer resolver os problemas criando atalhos e por nós mesmos. Mas a resolução dos nossos problemas está no Filho de Deus, que é cheio de compaixão. Em terceiro lugar, além de recorrer à pessoa certa, ela também recorreu na hora certa. Olha, isso é uma coisa tremenda e um fio muito fino, porque aqui está se tratando de oportunidades. E a oportunidade, muitas vezes, ela só vem uma vez na vida. Jesus, ele estava passando pela região de Tiro e Sidom. Não se sabia quando ele poderia voltar lá. Ali era uma região gentílica. Mas ele estava ali procurando o quê? Judeus. Porque a Bíblia diz que ele sempre ia primeiro aos judeus, porque estava na agenda de Deus. Porque os judeus, ele tinham esse direito de ouvir primeiro o Evangelho. E ele, apesar de ele estar ali numa região geograficamente gentílica, ali também habitavam alguns judeus. Mas ninguém sabia quando ele iria voltar ali. E a Bíblia diz aqui que Jesus, ele estava numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas essa mulher, ela soube. Ela ouviu que ele estava por ali na região. E ela foi atrás dele, porque com certeza, ela compreendeu que ali poderia ser a última oportunidade da vida dela. E além da urgência que ela tinha, porque a filhinha estava sofrendo acometida de uma entidade maligna. Era um caso de urgência e era uma oportunidade a qual ela não podia perder. Eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus está dando a oportunidade para você na sua vida, agarre. Porque essa pode ser a única. Amanhã você não sabe nem se está vivo. Não é verdade? Então, querida pessoa, querido irmão, não perca as oportunidades que Deus dá na sua vida. Deus, ele é um Deus de oportunidades, mas um dia as portas irão se fechar, porque se você observar na parábola das 10 virgens, Jesus, ele está tratando justamente disso, que um dia
as oportunidades, as portas irão se fechar. Porque existiam ali 10 virgens, 5 eram prudentes, que abasteciam a lâmpada de azeite constantemente esperando o noivo. Mas tinham 5 que eram imprudentes, que foram relapsas, que não preencheram, abasteceram as suas lamparinas com azeite, que era o combustível da lamparina. Aconteceu que quando o noivo chegou, as lamparinas das imprudentes haviam se apagado. E aí elas tinham ido para a cidade comprar azeite. Mas aí o noivo chegou. Quando o noivo chegou, entrou no reino com as 5 prudentes que estavam com a lâmpada acesa. Quando as 5 virgens chegaram, as portas haviam se fechado. A oportunidade havia cessado. Você nunca sabe quando a oportunidade irá cessar na sua vida. Por isso, amado, agarre a oportunidade que Deus lhe dá, porque ela poderá ser a única. Tá certo? Esse é um conselho que a palavra de Deus está dando para você nesse dia de hoje. Quarta coisa, essa mulher, ela reconhece a divindade e a compaixão de Cristo, né? Porque quando você observa que o texto paralelo, ela diz assim, aqui em Mateus, no capítulo 15, no capítulo 15, a partir do verso 21, essa mulher, quando ela chega diante de Jesus, o outro texto de Marcos ele não narra, mas essa mulher, quando ela chega, ela diz: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que é que acontece aqui? Quando ela chama filho de Davi, ela está reconhecendo a divindade de Jesus. Então isso é muito importante, porque isso está demonstrando fé nele, nas suas palavras. E além da divindade, ela reconhece a sua compaixão. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela acreditava que a sua compaixão poderia resolver o problema dela. Você tem dificuldade de acreditar na compaixão de Deus? Você tem dificuldade de reconhecer o amor de Deus? Eu creio, irmãos, que o amor e a compaixão de Deus é um poder maravilhoso. O amor, ele é um poder extraordinário. E esse amor de Deus é poderoso. E em nossas orações, amados irmãos, nós que somos cristãos, eu creio que nós deveríamos sempre incluir um clamor por sua misericórdia, um clamor pela sua compaixão. Eu creio, irmãos, que quando nós estamos intercedendo por alguém, nós devemos sempre clamar a Deus que Ele derrama a sua compaixão pela pessoa a qual nós estamos intercedendo. Porque eu creio, amado irmão, que a sua compaixão Deus não nega. Eu creio que Ele é amor, eu creio que Ele é compaixão. Então Deus, Ele se alegra e tem o maior prazer em exercer a sua compaixão, porque é a essência dele. Então, amados, e você que tem dificuldade de reconhecer essa compaixão, que você trabalhe isso no seu coração para que você reconheça a compaixão de Deus. Segunda característica dessa mulher é que ela foi insistente. Veja só, também no texto de Mateus, Mateus ele narra de forma diferente, mas quando você lê os dois, você vê uma riqueza de detalhes. Os detalhes são enriquecidos. Tem detalhes que Mateus conta que Marcos não conta, não é? Então, a Bíblia diz aqui que quando essa mulher clama,
que a filha dela está endemoniada. A Bíblia diz que Jesus, porém, não respondeu palavra nenhuma. Ele ficou calado. Aparentemente ele ficou indiferente. Mas é porque ele tinha uma agenda. O ministério dele ali estava para os judeus naquele momento. Então, há tempo para tudo. E Deus é quem sabe o tempo correto. Mas só que o problema é que Deus não resiste os passos de fé de alguém. E a Bíblia diz que ele nada respondeu. E mais, além disso, os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vens clamando atrás de nós. Então essa mulher, ela foi tão insistente porque a fé e a necessidade também leva a pessoa a insistir. E eu creio, amado irmão, que Deus ele quer que nós sejamos insistentes. Porque, veja bem, certa feita ele contou também a parábola do amigo importuno que chega à meia-noite batendo na porta, pedindo uma dormida para o outro amigo. Então, Deus ele quer que nós importunemos a Ele. Pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe. Claro, segundo a sua vontade, mas também no seu tempo. Então, Deus aqui ele fica calado e os discípulos tentam sabotar aquela mulher. Tentam sabotar a fé daquela mulher, a necessidade, o projeto de vida daquela mulher. Quantos e quantos projetos de vida são sabotados, quantos sonhos são sabotados pelas pessoas mais próximas da gente, que você vai compartilhar algo para ela e ela diz: isso não dá certo. Põe um balde de água fria. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes a pessoa está cheia de projetos, o cônjuge está cheio de projetos, de sonhos, fazer uma faculdade, um projeto no campo também ministerial, e às vezes é barrado por uma sabotagem, por uma palavra negativa. Irmãos, as palavras elas têm poder, e a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes nosso coração, a nossa situação, a nossa condição não está muito para dar um conselho, e às vezes a gente joga o sonho de uma pessoa fora, sabotando, anulando o seu projeto de vida com o seu pensamento negativo. Foi o que aconteceu aqui. As pessoas que mais deveriam estar encorajando, que eram os discípulos que estavam próximo dele, foram as pessoas que tentaram sabotar a mulher. Porque ela era uma mulher gentia. E, de acordo com a mente dessas pessoas, os gentios, eles não tinham direito. Só que a cabeça de Jesus era diferente. Jesus, ele não, de modo nenhum, anulou o direito dessa mulher. Porque para Deus não há acepção de pessoas, nem judeus, nem grego, nem escravos, nem livre, nem cítara. Ele diz: porque Deus é tudo em todos. O que vai depender somente é a fé. Porque os judeus também, os que não creram, não era porque eram judeus que Jesus acolheu. Jesus acolheu aqueles que creram nele somente. Porque ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos a quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí, essa mulher, diante desse problema, ela foi insistente. Ela respondeu os obstáculos com adoração. Porque mesmo diante dessa sabotagem, mesmo diante do silêncio de Deus, porque Deus muitas vezes ele fica em silêncio, para quê? Para melhorar a nossa fé, para nos aprimorar.
Sabe o que é que essa mulher faz? Diz aqui no verso 25 do Evangelho de Mateus, do capítulo 15. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Olha só. Aqui já mexeu um pouco aqui com o coração de Jesus, né? Essa mulher, ela quebra o seu orgulho, porque os gregos, essa mulher era de cultura grega e os gregos se achavam maiores que os judeus. E ela está aqui diante de um judeu, mas ela está com um problema. E note, os senhores, o quanto os problemas nos quebrantam, né? Quanto as tempestades das nossas vidas nos quebram, nos quebrantam. E nos levam à humildade, nos tornam mais humildes, porque ela está aqui se rendendo a um judeu. Porque na sua cultura os judeus eram menores. Mas aqui ela estava chamando ele de Senhor. Aqui a Bíblia diz que ela veio e o adorou, ela se prostrou. Ela, em vez de olhar, de dar ouvidos à sabotagem daqueles que estavam ao lado, tentando anulá-la, tentando, colocando muros em volta dos seus sonhos, ela pega e simplesmente ignora aqueles discípulos e vai, somente o seu diálogo dela é somente com o Senhor. Por isso eu quero dizer uma verdade para você. Toda vez que alguém lhe quiser lhe sabotar, toda vez que alguém quiser anular os seus sonhos, você olhe apenas para o Senhor. Porque o seu negócio, a sua conversa, o seu diálogo deve ser apenas com o Senhor. Porque é o único que pode resolver os seus problemas. É o único que tem compaixão. É o único que é o Senhor, que é o dono de todas as coisas e que te vê com compaixão e misericórdia. Pessoas, às vezes elas podem exercer misericórdia, mas às vezes não. Pessoas, elas vivem em seus altos e baixos e muitas vezes elas não estão preparadas para dar um conselho, uma palavra certa no momento certo, que a Bíblia diz lá em Provérbios, que é como maçã de ouro na casa do rei. São palavras certas no momento certo. Agora, uma palavra errada no momento errado, ela pode levar uma destruição para sempre da vida de uma pessoa. Ela pode mudar a vida para sempre da vida de uma pessoa. Uma palavra negativa, uma palavra errada no momento errado. Mas eu quero dizer para você, olhe apenas para o Senhor. Foi o que essa mulher fez. E aí, quando Jesus replica, Jesus, no diálogo, ele diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela se humilha mais ainda. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ela não está dizendo assim, eu não sou cachorro não. Mas ela se reconhece como sendo um cachorrinho. Um miserável que depende totalmente do seu poder naquele momento. Ela se coloca totalmente dependente de Jesus nesse momento, para resolver a sua questão. Você tem dificuldade de se colocar na dependência de Deus? Às vezes os crentes gostam de uns linguajar, mas muitas vezes eles não fazem, não praticam, né? Às vezes eles usam frase como se colocar na dependência de Deus, é confiar em Deus, mas muitas vezes eles não fazem isso, eles nem confiam, eles não se colocam na dependência de Deus, eles agem por seu próprio braço, eles agem pelo seu próprio instinto, se precipitam nas palavras, se precipitam nas ações, nos projetos, se precipitam em muitas vezes em muitas coisas. Mas aqui está uma mulher que se coloca totalmente diante
daquele que é misericordioso. E aí Jesus ele diz, então disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Note aqui, Jesus, ele quebrou a agenda. Jesus, ele quebrou os protocolos, né? Assim como ele quebrou o protocolo daquele centurião romano, que disse para ele: me ajude na falta de fé. Jesus, ele disse: nunca houve em Israel tamanha fé. Também era um gentio. Demonstrando que para Jesus não há acepção de pessoas. Demonstrando que os protocolos, de modo nenhum, eles estão à frente. Eles podem ser quebrados a partir do momento em que uma situação essencial precisa ser resolvida. E ele está buscando aqui pessoas com fé. Ele está rodeando pelas regiões, buscando pessoas que creem nele. E aqui ele encontra uma pessoa que se humilha, embora gentílica. E ele quebra os protocolos, resolve o problema daquela mulher. Naquele momento, diz aqui, geograficamente ele estava a mais de 30 quilômetros de distância. Ele expulsou um demônio sem dar a ordem àquele demônio. Simplesmente ele disse: faça-se contigo como queres. Ele conversou com uma mulher. E enquanto ele conversou com a mulher, o demônio saiu lá a mais de 30 quilômetros de distância. Você tem dúvida nesse Deus? Você ainda duvida nesse Deus Todo-Poderoso que tem domínio sobre todas as coisas? Você ainda duvida da compaixão de Deus? O que é que está faltando para você exercer a fé no Filho de Deus? O que é que está faltando para você crer em suas palavras? O que é que está faltando para que você se torne mais humilde e se dobre diante daquele que é o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir? Muitas vezes a gente só quer fartura, mas essa mulher nos ensina que qualquer migalha que ela recebesse do Filho de Deus, qualquer migalha que Jesus jogasse em sua direção de bonança, seria mais do que suficiente para ela naquele momento. Ela queria apenas as migalhas, ela ficou satisfeita apenas com as migalhas, que foram suficientes, de forma humilde, foram suficientes para resolver o seu problema. A gente não sabe qual foi o rumo daquela mulher posteriormente, mas ela demonstrou uma fé aqui naquele homem, um homem Deus. Qual o problema que você tem hoje? Qual o problema que você precisa deixar na cruz hoje? Porque eu aconselho hoje deixar o seu problema na cruz. Porque Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O que é que você tem para jogar na cruz? Se humilhe hoje diante de Deus, porque naquele dia, no dia do Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Essa mulher já confessou. E você? Já confessou?
E você que confessou Jesus como Salvador, mas que muitas vezes demora em confessá-lo como Senhor. Não fique só no Salvador, vá para o Senhor. Deus, ele não é só Salvador, ele é o Senhor. Ele precisa ser o Senhor da minha vida e da sua. Ele precisa comandar todos os nossos passos. Porque foi assim que essa mulher conseguiu o favor de Deus. Foi demonstrando a fé. Não foi simplesmente dizendo. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. E sabe quando nós temos fé e quando não temos. Ele conhece o nível de fé que nós temos. Essa mulher teve um nível de fé que foi muito além de muitos judeus. Essa mulher ultrapassou a fé daqueles discípulos nessa ocasião aqui. Então, amados, creia que Jesus pode resolver. Creia que Jesus, reconheça Jesus como Deus. Apegue-se com amor, como diz o Salmo 91, porque Ele estará contigo e jamais te abandonará. Deus abençoe a sua vida. Queria que encerrasse esse momento com oração, pedindo que Deus abençoasse a sua vida. E que você que é da igreja, que você, principalmente você é membro da nossa igreja, que você fique na sua casa com sua família em oração por meia hora, pelo menos. Tá certo? Eu quero orar agradecendo a Deus por esse momento. Amado Deus, eu quero encerrar esse momento, Pai. Dizer, Deus, que a Tua palavra é poderosa. E dizer, Deus, que é ela que nos alimenta. E dizer, meu Pai, o quanto, meu Deus, nós ansiamos pela Sua vinda, meu Deus. Nós estamos esperando, Jesus. Estamos esperando. Nós estamos lutando, meu Deus, para permanecermos fiéis até o Teu dia, Senhor. Nós estamos lutando. Por isso, meu Deus, a todo tempo estamos, meu Deus, nos entregando. A todo tempo, meu Deus, estamos aprendendo a confiar mais e mais. A todo tempo, meu Deus, estamos nos dobrando, mortificando a nossa natureza. Por isso, meu Deus, aceita, meu Deus, o nosso sacrifício. Aceita, Jesus, com muita compaixão e graça, em nome do Teu Filho amado, Pai. Que essa pessoa que está aí do outro lado, que ainda não tomou um encontro com o Senhor, que ela reconheça e receba a visitação. Receba, meu Deus, a Tua visita, a visita do Teu Espírito, meu Deus, que ela possa exercer fé nesse momento, que possa ser batizada com o Espírito Santo, em nome do Teu Filho amado. Para sempre, que ela possa ser selada até o dia da redenção. Que o Espírito Santo possa fazer morada nela, em nome de Jesus. Assim, Pai, eu te agradeço e te peço que o Senhor faça assim, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Ao abrir os olhos recordava o futuro, até os sonhos que